Olá a todos, meu nome é Bárbara, eu estou como PEC aqui na Diretoria de Ensino de Mojimirim, aqui no Núcleo Pedagógico. É difícil falar porque eu não os conheço, né? E anos iniciais é uma novidade para mim, por mais que eu tenha pedagogia, eu nunca atuei na área, sempre com os anos finais e o ensino médio. A experiência que eu tenho com os quintos anos é quando eu recebo os estudantes no sexto, que eles têm aquela característica bem típica, né, de correr, eles correm, eles brincam. E eu, como uma professora que adorava dar aulas nos sextos anos e de ciências, eu sempre fazia muito experimento, sempre colocava eles para trabalhar, né? Metodologia ativa e protagonismo é algo que eu sempre tive como professora do sexto ano. E agora, né, tenho que conversar com vocês e é essa experiência que eu tenho. É quando eu os recebo. E é muito bacana estar aqui conversando com vocês hoje. Espero poder aí dar algumas dicas para vocês. Peraí, deixa eu ver. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é analisar os resultados da prova paulista da Diretoria de Ensino de Mojimirim em ciências, verificar as habilidades em defasagem, como elas foram apresentadas no currículo, comparar a habilidade e o descritor, encontrar no material a habilidade, a atividade e a questão trabalhada na prova, apresentar sugestões de atividades para as habilidades em defasagem e analisar o conteúdo do segundo bimestre. E é bem isso que eu vou focar. É interessante a gente realmente, né, ver aquilo que a gente fez e reparar, saber identificar onde está a defasagem. Isso é de extrema importância. Mas a minha função aqui, principalmente aqui hoje, neste momento, é a gente enxergar o segundo bimestre. Por mais que, acrescentando o trabalho da Ruth e da Ana Paula, eu tô aqui para acrescentar. É o que eu falo. Eu não estou aqui com todas as respostas, eu não estou aqui tirando o lugar de ninguém. Muito pelo contrário, eu quero que vocês me vejam como uma pessoa que ajuda a pensar. Então, mais um ali, né? Por mais que vocês que estejam ali na ponta, vocês que estejam ali diretamente com o estudante, eu tô aqui para ajudar. Então, ao invés de ser você sozinha ali pensando, tem a Ruth, tem a Ana Paula ali para acrescentar essa ajuda pensando, nessa ajuda, no formar a ideia, eu também estou aqui. Então, eu sou mais uma para somar aí com vocês. Então, aqui nós temos o desempenho geral da nossa diretoria de ensino. Deixa eu só colocar aqui o apontador. Isso. Então, eu tenho aqui, né, a porcentagem de acertos. Então, nós temos nessa coluna os acertos, o conteúdo trabalhado, o descritor e a disciplina, no caso, só ciências, né? E quando a gente fala do conteúdo, né, da porcentagem de acerto, do conteúdo, eu acho que isso é tranquilo da gente identificar e pensar. Conversando com os colegas, né, a maior dificuldade é entender o que é o descritor. E o descritor é um elemento que descreve a habilidade a ser trabalhada na avaliação. E a partir desse descritor é que é elaborada a questão da avaliação. Então, o descritor nesse descritor que estará a habilidade. Lembrando que a habilidade do currículo paulista ela não foi retirada do nada, foi retirada da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. E nela, né, tem vários componentes curriculares, tem língua portuguesa, matemática, ciências, sabe, geografia, e, né, ciências está aqui. Então, a habilidade está lá, eles tiraram da BNCC, colocaram no currículo paulista. E quando eles colocaram no currículo paulista, é tudo isso para muitos deles aprimoraram essas habilidades. A gente vai discutir um pouquinho isso mais para frente.
que é essa habilidade aprimorada. Então, quando a gente fala em habilidade, a gente está falando também do descritor. E a nossa maior dificuldade é enxergar na habilidade, onde está a habilidade naquele descritor. Porque o descritor geralmente é curtinho, a habilidade é aquele negócio enorme. Então, eu vou dar esse olhar também, esse olhar para vocês, tá? Em ciências. O descritor, muitos deles foram retirados do SAEB. O SAEB é a Prova Brasil, né? É uma prova que acontece de nível nacional a cada 2 anos. Existe um curso na IFAP, né, que é um percurso que fala sobre o que é o SAEB. Ciências não é... E ciências aparece ali, apareceu recentemente, é uma amostra. Então, e está sendo cobrado agora na prova paulista. Então, a gente tem que começar a trabalhar e começar a entender como isso funciona. Agora, no primeiro bimestre, foi avaliado, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, como ia vir, e ela veio. E continuará no segundo bimestre. Então, a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, daquela tabela das questões, eu retirei o conteúdo de ciclo hidrológico. Então, tá aqui o ciclo hidrológico, o descritor é o mesmo. E aí aqui eu coloquei para vocês onde é que eles estão no caderno, no currículo em ação. Então, nós temos aqui, né, o quadro síntese da sequência, isso aqui eu peguei no currículo em ação do caderno do professor, tá, do 5º ano. Então, nós temos aqui a atividade, então, atividade 1, 2, 3 e 4, né, atividade 1.1. Então, 1.1 porque é do primeiro bimestre, tá? Então, atividade 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. E aí, então, atividade do primeiro bimestre e qual é o número da atividade. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês a atividade 1.1, no qual tem a habilidade EF05CI01A. Muitos de vocês talvez tenham até já saibam e, poxa, vai falar disso de novo? Mas tem muitos professores que entraram agora, então eu preciso falar, tá? EF significa ensino fundamental. 05 porque é do 5º ano, então essa habilidade só está no 5º ano. Em português, em matemática, a gente encontra, né, EF 6 a 9, porque é do 6º ao 9º. No caso aqui é só do 5º ano, então tem esse 0 na frente, tá? Então de 0 a 5, CI porque é ciências, 01 habilidade 1, é a primeira habilidade que aparece na BNCC, que está, né, que foi copiada do currículo paulista, porém aprimorada. E aí a gente vê isso por conta dessa letra. Então nós temos aqui a letra A e a letra B. Então eles pegaram uma habilidade que estava lá no BNCC e transformaram em duas. Então, explorar fenômenos da vida cotidiana e identificar e relatar o uso de materiais e objetos mais utilizados no cotidiano. Então, é muito interessante a gente saber ler, tá? Por mais que, desculpa dar fazer esse parênteses, mas ele é muito importante para a gente dar continuidade aqui no nosso estudo. Então, é assim que a gente lê uma habilidade. Nesse caso aqui, hoje, eu vou falar com vocês da habilidade 2, IF, Ensino Fundamental, 05, só do 5º ano, de Ciências, habilidade número 2. Que está na atividade 1.3, primeiro bimestre, terceira atividade. Por quê? Né? Por que eu vou falar dessa habilidade, aliás? Habilidade 2 e 3, né? Por que eu vou falar só dessa atividade? Por que só dessas habilidades? Porque a prova paulista ela vai continuar no segundo bimestre. Então, é uma continuação. Essa atividade 1.3, essa habilidade, ela é a base para as próximas que virão, que é sobre a água. Então, a gente tem que estar com essa habilidade, assim, redondinha, tudo tinindo ali, sem nenhuma defasagem, com os alunos com essa habilidade desenvolvida, para a gente conseguir trabalhar, para a gente poder conseguir dar continuidade ao nosso ano.
ao currículo de ciências do quinto ano, tá? Então, por conta do tempo, eu só escolhi essa daqui, essa atividade 1.3, no qual contempla 2 habilidades. Peraí que meu apontador aqui sumiu. Pronto. Então, aqui eu peguei, né, essas 2 questões. Elas tiveram uma porcentagem muito baixa de acerto. São questões que falam sobre o ciclo hidrológico, né, sobre o ciclo da água. E, bem, a questão, né, apareceu lá na prova paulista, lá no intranet, quando a gente abaixa a prova, ela apareceu pra gente com a questão 26. E aí é uma HQ, uma tirinha, e no qual tem o Cascão, né, que é um personagem da Turma da Mônica, e tem a tirinha, e aí vem a pergunta, né? O fenômeno tratado neste texto é denominado e teve apenas 36% de acerto. A terceira questão, com um nível mais baixo de acertos, foi a questão que aparece também lá naquele arquivo da intranet pra gente, é a questão 28, e aí aparece, né, uma imagem que é o ciclo da água. Então, é perguntando sobre a importância do ciclo da água. Bem, na questão 26, eu pensando, conversando, talvez a palavra, né, talvez o erro tenha sido na palavra. Né? Se tivesse colocado chuva, talvez o termo, talvez a questão tivesse sido tivesse um nível de erros, né? Assim, teve uma porcentagem tão baixa de acertos. Mas é um problema, porque nas ciências, né, quando a gente vai estudar os ciclos a gente estuda, né? O ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono. Isso em biologia, eu sou bióloga. E a gente, né, até no ensino médio a gente vê isso. Mas realmente, né, precipitação para uma criança do quinto ano talvez tenha sido essa dificuldade. E na questão 28, quando ele fala, né, esse ciclo é importante porque abastece os reservatórios de água. Então, nessa questão, se o aluno, né, se o caso, né, o estudante ainda ficou com um pouco de dúvida, né, porque tinha o distrator, que é a alternativa B, ajuda a espalhar as nuvens, né? Então ele podia olhar para a nuvem, não entender o que é aquela flecha e assinalar a letra B. Diminuir o aquecimento global, acho muito difícil, né? Eles entenderem realmente o que é o aquecimento global, a sua relevância, né? O que ela é, né? Grande problema que é. E as correntes de vento, talvez, né? Com essas flechas, talvez também tenha confundido. Então, possivelmente aí uns dois distratores, que é comum nessas provas, né, para distrair o aluno, aquele aluno que não estava prestando muita atenção, assinalar errado. Mas a letra A, realmente, né, abastece os reservatórios de água. Então, falar do ciclo da água, ter em mente o que é o ciclo da água é de extrema importância, porque é algo que está no nosso dia a dia. A gente realmente parar e olhar lá fora. O que acontece na natureza, né? Até hoje mesmo a gente estava vendo temas de redação da EPTV, né? Que estavam falando sobre a formação com a gente. E realmente, né? Você não tem tempo de olhar a natureza. E nós não temos. A gente está num momento da sociedade em que a gente não para pensar e para contemplar a natureza. Então, a gente fica um tempo no computador e realmente, por mais que haja muita por mais que tenha muita informação extremamente importante e relevante na internet, aquela que realmente, né, é importante para nós, a gente sabe que, poxa, tanto tempo é perdido com tanta bobagem. Então, a gente entender e mostrar para o aluno, né, assim, que existe aqui fora, a gente consegue também aprender, é uma grande ferramenta. Aqui fora onde? O ciclo da água acontece em vários lugares, assim, em coisas pequenas. Um exemplo é quando a gente vai cozinhar. Tudo bem, né? Quinto ano, eles ainda são pequenos, né? Eu tenho
particularmente as minhas opiniões, né? Acredito que já dá para ajudar, né? Estando junto com um adulto responsável, ajudar em alguns afazeres domésticos, inclusive cozinhando. Mas o ciclo da água a gente vê numa panela de arroz, por exemplo. A gente vai cozinhar arroz, a gente vê aquele ciclo acontecendo ali dentro. Então, se é uma criança que viu isso na escola, que o professor dá uma instigada, que viu em algum lugar, algum vídeo legal no TikTok, ele vai observar isso acontecendo numa panela de arroz. Como eu disse, né? Junto com o adulto sempre. Então, se bem que muitos também fazem isso sozinho em casa, né? Porque precisam cuidar da casa. Bem, a gente que tá. Eu, como professora, tinha uma certa noção da realidade. E realmente, estando na diretoria de ensino, né, faz um ano que eu estou aqui, a gente vê que a coisa está muito mais ampla, né? E quanto essas crianças, muitos deles fazem coisas que não. Que tinha que estar curtindo a infância ainda, né? E não fazendo bem, de qualquer forma. Então, dependendo, dá pra gente ver isso no nosso dia a dia. No chuveiro, né, no dia frio, tomando banho, né, a água acaba condensando, fica formando gotas no teto. Né, em dias frios, em cidades, né, como Serra Negra, assim, em dias mais frios, é possível ver isso. Da onde eu venho é frio, a gente tomava banho, desligava o chuveiro e de repente sentia aquela gota gelada. Isso era muito comum no inverno, muito comum. Porque formou, né, a água condensou no teto. A mesma coisa acontece na panela do arroz, por exemplo. Então, ter esse olhar para o dia a dia, é isso que a gente vai conversar agora. Deixa eu passar aqui o slide. Bem, então, olhando essas duas questões, né, 28 a 26, onde é que está onde essas questões, em que momento eu, professora, poderia trabalhei essa questão que caiu? Na atividade 1.3. Então lá, né, já mostrei aquele quadro para vocês, onde tem habilidade 2 e 3 do quinto ano de ciências. E ele fala, né, então, vocês já estudaram um pouco sobre os materiais, isso na continuação da atividade 1.2, né? Conversem com seus colegas sobre, além das casas, quais outros tipos de construção. Essas construções geram um impacto no meio ambiente? Isso aqui é uma sugestão só para a gente poder retomar o assunto. Então, vai falar de impacto ambiental, também no exercício 2. E, falando de impacto ambiental, já puxando para a água, né? O texto 2 mostra. Então, ó, aqui na quarta linha. O impacto pode ser observado na poluição da água. Já começou a falar? E ou elementos presentes desculpa. O impacto pode ser observado na poluição da água, do ar e do solo, diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida. Então, a gente já começa aí a puxar esse assunto da água, né? Aí no 3, vocês sabiam que as ações humanas podem afetar o ciclo da água, o ciclo hidrológico? Aqui minha imagem está aqui, eu não consigo ler todo o slide. E acompanhem a leitura. E aí ele passa uma leitura de um texto. E essa leitura de texto tem uma imagem. E essa imagem, eu lembro que antigamente, antes dessa mudança, né, ainda quando era PC, já tô na rede faz uns anos, os cabelos brancos entregam. A gente vê esse ciclo da água. Eu lembro até de desenhar esse ciclo na lousa, né? E em falar, né, o que é a precipitação, e aí, por isso, a questão, quando tem isso na apostila, a palavra precipitação está aqui. Então, por mais que seja uma palavra grande, meio difícil, e talvez ele até saiba o conceito, mas a palavra tenha confundido, né? Mas tá aqui no caderno, tá, gente? Talvez aí tenha uma falha dos alunos, né? Eles são pequenos, eu sei. Precipitação, infiltração, né? Então, essa água ela infiltra pelo solo, até chegar no lençol freático, até chegar no rio. E aí, essa água, ela passa por um processo de evaporação, tanto a evaporação da própria água, de uma poça, depois da chuva, que molha as ruas, a evaporação da própria, né, pelas próprias plantas,
nossa, né, que a gente soa, então a gente acaba até acaba evaporando essa água. A evaporação das plantas também, essa água evapora, se condensa. Ela, né, então, o vapor de água, uma molécula acaba juntando na outra, e essa molécula de água, juntando uma na outra, ela acaba condensando. Então, esse vapor de água sofre a condensação, o vapor de água vira água líquida, ela condensa, formando a nuvem. Essa nuvem fica tão carregada dessas moléculas de água, que chega uma hora que cai, formando a chuva, precipitando. Esse é o ciclo da água. Eu que sou bióloga é fácil, né? Eu sei. Como eu disse, eu também sou pedagoga, eu fiz pedagogia. E realmente, né, para mim, então, ter esse olhar é mais simples. Mas eu sei, gente. Eu sei que eu tenho uma certa afinidade, eu amo ciências. Então, e é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês têm esse olhar, esse carinho por ciências. Ainda mais com os pequenos. Como eu falei, sexto ano, né, quando eu recebia, era pura mão na massa. É protagonismo mesmo, vamos fazer experimento. E eu ia pro jardim, fazia os combinados antes, né? Eu sou levemente autoritária. E aí eu fazia os combinados, levava um tempinho, né, para até acertar todos os combinados, uns 3 meses, para tudo ficar redondinho. Só me encontrava com eles 4 vezes na semana, né? E aí a coisa começava a engatinhar e ele já sabia os combinados que tinha que fazer, se não fosse certinho, não ia mais, um cuidando do outro, e a gente ia. E a gente ia pro jardim e a gente ia ver o que estava acontecendo ali. E caso, né, você tenha um pouco mais de dificuldade, a própria apostila, esse é o caderno do professor, aqui tem a teoria. Então, tá com alguma dúvida, tal, dá uma lida. Você pode fazer uma leitura junto com eles, enquanto vai lendo, você vai lembrando também, para passar para o aluno um pouco mais, com mais segurança, tá? E tá aqui para vocês esse texto. Ele foi, né, está no caderno, está disponível, e ele é a base para a gente poder continuar a nossa conversa. Aliás, a linha, né, de trabalho do quinto ano aí no próximo bimestre. Essa imagem aqui. Então, pedir para os alunos desenharem, pedir para eles fazer um painel bem grande. Eu vou falar tudo isso daqui a pouco, já tô adiantando. E aí, o que é sugerido, né, como atividade após a leitura desse texto? Que vocês pesquisem. Aliás, as crianças pesquisem as ações humanas que podem afetar o ciclo da água. E depois pedem que vocês pesquisaram, que vocês elaborem legendas para essa imagem aqui. Então, você pode pedir para eles fazerem um painel bem grande. Você pode também pedir nesse exercício, no exercício 4, né? Como as ações humanas podem afetar o ciclo da água, existem vários sites de divulgação científica. Então, revista Galileu, super interessante. Scientific American Brasil, sites do UOL, sites de jornais, né, como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, sempre tem a parte científica. E aí colocar, eu até tinha feito passo a passo, mas eu achei melhor retirar. Esses sites, você consegue entrar nesses sites e tem lá pesquisar, coloca água. No que você coloca água, vai aparecer vários textos sobre, inclusive sobre o ciclo da água. Então, crise hídrica, poluição, sempre vai ter textos assim, referentes a esse tema. E eu posso falar isso com uma certa propriedade, uma vez que eu consumo esse tipo de material, tá? Além de consumir, eu fazia essa atividade com os alunos. Então, eu chegava no final do ano e eu mostrava alguns sites para eles, né? Então, o site da Galileu, né? Que é da Globo, o site da Super Interessante, que é da Abril, e aí eu, né, colocava para eles
mostrava os sites, e eles tinham que entrar, colocar um tema que eles viram esse ano, escolher uma reportagem e apresentar, né? Para poder a gente, né, tirar essa questão da inibição, né? E, como eu falei, eu sou meio autoritária. E aí eu falava para eles, né, a parte que eles podiam se sentir seguros, que ninguém ia tirar sarro, que ninguém ia brincar, uma vez que eles precisavam se preparar para o mundo e que em algum momento eles vão ter que conversar, por mais que não fosse em público, com um chefe. Então, eu fazia esse exercício com todas as minhas séries. Então, desde o sexto até o terceiro, a terceira série do médio, eu fazia essa atividade. E eu sempre tive bons resultados. Se você tem uma sala de quinto ano, um pouquinho mais acordada, um pouquinho mais, né, já ligada, assim, dá para você trabalhar. Não é algo surreal, insano que eu estou sugerindo, tá? Dá para trabalhar, sim. Depende do perfil da sua sala. Mas era uma atividade muito legal essa que eu fazia com eles. Até para a gente poder, né, saber onde pesquisar, onde pegar informações. Então era bem bacana. Foram atividades bem que eu desenvolvi ao longo aí do tempo enquanto eu estava em sala de aula. Como eu falei, né, tô aqui desde o ano passado, então fiz bastante isso. Bem, então tá aqui a justificativa, né? Por que eu só peguei essas duas questões? Por que só ciclo hidrológico? Porque ele é base para atividade 2.1 e 2.2, né? Atividade 2, porque é segundo bimestre, 1 e 2, que a gente vai falar de água e vai falar de tecnologia, de ações sustentáveis. Então, por isso que eu foquei no ciclo hidrológico. Então, nós temos aqui, né, na atividade 1 e atividade 2 do segundo bimestre, a habilidade EF05-604, que também fala de água, a habilidade EF05-CI14, que é de tecnologia, e a EF05-CI05, que fala das soluções tecnológicas de lixo. Então, tudo isso está relacionado de uma forma ou de outra com água. Vocês vão ver nas atividades propostas. E a atividade 3, que é um texto que ele oferece que a gente vai só utilizar a metodologia ativa. Já chegou lá. Então, logo no início aqui da atividade 2.1, ele pede que seja retomado o ciclo da água e que o estudante leia o texto e grife as informações importantes. É legal montar duplas produtivas, né? Então, aquele que tem um pouco mais de dificuldade, aquele com mais facilidade. Como você está com os estudantes, né, por muito tempo, você conhece. Duplas que realmente trabalhem bem juntas, né? Que não deixe o outro, um faz tudo, o outro não faz nada. Não, tem que ser produtivo. Então sugere-se que você escolha, tá? Afinal de contas, quem conhece melhor o seu aluno que você, né? Então, quando a gente pensa, né, do uso da água aqui no Brasil, a gente tem que pensar que ela é utilizada principalmente para irrigação. Irrigação, abastecimento, fins industriais, geração de energia, turismo, lazer. O país com maior disponibilidade de água potável é o nosso, é o Brasil. É onde tem também o maior acesso à água. Uma coisa é ter água, outra coisa é ter acesso, outra coisa é ela ser potável. Água potável é aquela água que a gente pode beber, tá? Então, se você pode ingerir, ela é potável. Você tem acesso, o acesso à água, se ela não é potável, você não pode beber, você não pode consumi-la. Então, você tem acesso, mas você não pode ingerir. Então, você vai fazer o que com essa água? Você pode, né, usar para fins industriais, né, para refrigerar um sistema, por exemplo. Né? Irrigação, nem sempre. Afinal de contas, você pode contaminar o alimento. Então, são palavras distintas, tá? Então, bem, e aí aqui ele cita, né, o uso da irrigação, como a água é usada no meio industrial.
E ele ainda, né, ele passa esse mapa interativo de uso da água na indústria. Então, essa é um link que você abre o mapa do Brasil e você consegue selecionar itens, né? Então, se você quer ver onde mais se usa água para fins industriais no Brasil, então ele deixa mais escuro os locais. Se você quer saber onde está a parte, onde estão os rios, ele também mostra. Então, ele deixa o link para vocês. É que eu não vou mostrar porque senão vai consumir muito tempo. Ele fala da hidroeletricidade, né? Porque boa parte o Brasil ele tem muitas hidrelétricas, tem muitas usinas que produzem energia a partir da água, né? Então, tá lá o rio, tem uma queda, eles colocam turbinas ali, o rio passa, cai. Essa queda gera uma turbina, essa energia, essa energia, ela que é gerada ali, só o fato de rodar aquela turbina é transformada em energia elétrica. A ciência humana, o conhecimento humano conseguiu fazer isso. Transformar essa energia cinética de girar uma roda em energia elétrica. Então, aqui no Brasil, a nossa boa parte, né, da energia que chega nas nossas casas vem de usinas hidrelétricas. E aí aqui no texto, né, ele também fala dos usos consultivos. O que é isso? É aquilo que é retirado da água do manancial. O manancial é aquela região de água no qual a destinação dela é para irrigação. Então, é uma água do manancial, aquela água que pode ser consumida, tá? Como a irrigação, a utilização na indústria e o abastecimento humano. Os usos não consultivos são aquelas que não envolvem o consumo da água diretamente. Então, é o uso para lazer, para pesca, para navegação. Em alguns lugares aqui no estado de São Paulo mesmo, os rios são usados como navegação, como meio viário, hidroviário. Então, você usa esse curso da água, mas você não a consome. Isso é o uso consultivo e o não consultivo. O consultivo é aquele que usa para irrigação, para abastecimento humano, tá? E aí, com sugestão, né, de atividade após essa leitura, que pode ser coletiva, pode ser em duplas, né? A sugestão é que os estudantes pesquisem a utilização da água, da onde ele vive. Então, onde ele vive, como é que essa água que a gente tem aqui perto é usada para. E aí você, professor, você pode muito bem organizar essas informações que eles trouxeram. Ele pode ir para casa, fazer essa pesquisa com os pais, mesmo a água, né, que tem aqui na nossa região, serve para quê? E aí você, professor, vai organizando isso na lousa. Com canetão, com giz mesmo, vai escrevendo. E aí, depois separar em grupos, e pensar formas de conscientizar a população. Olha, a gente usa água principalmente, que a gente usa para as nossas casas vem daquele rio, mas lá também tem esgoto. Então, o que a gente pode fazer? E aí, criar cartazes e espalhar pela escola. Se você pensar até que, anteriormente, você fez talvez um painel sobre o ciclo da água bem grandão, para todo mundo ver, fazer espalhar, né, na escola esse uso consciente da água é uma forma de complementar aquele painel que está ali, aquele trabalho feito antes. Ou ainda, né, colocar em redes sociais, os alunos fazerem vídeos e postar nas redes sociais, né, que aí não tem a internet de Seduc, né, não é tudo que pode entrar, mas no YouTube a gente pode entrar com a internet da escola. E aí é só quando eles postarem o vídeo usar uma hashtag. Então, sei lá, ciências, quinto ano na escola X. Que aí depois você coloca no pesquisar do jeitinho que você pediu, é fácil, você acha fácil, você mostra para eles,
E postar vídeo no YouTube é fácil, eles já sabem com toda certeza. Então, dá pra gente pensar em formas aí de conscientização, tá? Se é uma sala, né, que tem tá mais acordada, já sabe mais coisas, é mais legal, dá pra fazer. Se não, fazer os cartazes também é uma forma de trabalhar, né, essa conscientização. E por que não levar isso para fora da escola, né? E para terminar esse tema, eu deixo uma sugestão de trabalho, aliás, de avaliação na forma de formulário. Uma coisa que a gente está recebendo muita orientação aqui, principalmente nosso diretor, né, nosso SEC, é que seja trabalhado a avaliação em forma de formulários, porque assim quando o estudante chega ali, ele já sabe o que tem que fazer, e aí porque tá no formulário, pode ser pelo Google ou pelo Microsoft, aquele que o professor tiver mais facilidade, ele já faz ali o formulário e já responde as questões. Então, 3 questões que você pode pegar do banco de dados que a escola tem, ou ainda das provas as provas dos anos anteriores, né, vindas também do governo, mas para você já ir treinando eles para esse tipo de prova, né? E o que é muito bom, já sai corrigido. Então, os Protex eles receberam ou receberão ainda, não sei quando você vê esse vídeo, uma formação para o uso de formulários. Isso, gente, já facilita a nossa vida, porque já sai corrigido. Isso é maravilhoso. Menos tempo. O aluno corrige, você já tem a resposta. Então você já consegue trabalhar, olha, né, já sabe quem errou, quem acertou, e aí já consegue identificar se ainda ficou alguma defasagem. Bem, a habilidade EF05CI14 e EF05605 estão aqui na atividade 2.2. E aqui nós temos um texto sobre resíduos sólidos. Resíduo sólido são tudo aquilo que é descartado por nós humanos, mas tudo aquilo que é gerado é possível tratar, reutilizar, reciclar. Até aqui no texto, né, tem os 7 R's, que realmente é repensar, se realmente eu preciso daquilo, né? Tem esse olhar aí dos 7 R's. Mas tá aqui no texto. Bem, o resíduo doméstico é um lixo produzido em casa e ele vai para aterros sanitários. Antigamente ia para lixão, né? Então eles tinham uma área e jogava todo o lixo ali. Hoje não. Hoje, essas áreas, né, recebe o lixo. Esse lixo ele é amassado e além dele ser amassado, é jogado concreto em cima. Isso é o aterro sanitário. Quando chega né, e você vai colocando lixo, até chegar a um limite. E aí, quando chega nesse limite, realmente é concretado tudo, e aí essa área pode ser reaproveitada. Geralmente vira um local público. Ele precisa de algumas adaptações, afinal de contas, aquele lixo está se decompondo, está formando gases, está formando líquido, isso tem que sair, tem que ser eliminado, porque senão explode, gente. É muito sério, e os engenheiros que trabalham bem com isso. Então, esse lixo, então essa área depois é usada para algo público, uma praça, shopping, tem shopping que era antigo lixão, universidade desse jeito. Então, é possível sim você utilizar aquele local. Isso é o que a gente pode fazer com os resíduos. E como a gente consegue, né, trabalhar esses resíduos, né? Tem vários exemplos no nosso dia a dia. Lixo na praia, né? Tem muitos vídeos, né, que mostram dos animais com um plástico preso, ou ainda que ele se alimentou de um lixo de plástico, ficou preso nele, e aí, aliás, ele se alimentou e aí ele acabou morrendo, sufocado por conta daquilo. Gente, tem vários vídeos infantis, assim, que a gente consegue passar em sala. Mas não precisa ser só na praia. A gente consegue ver isso também na mata, em floresta, perto de onde a gente vive, numa fazenda. Então, por mais que tenha muitos vídeos mais para o público infantil, que dá para a gente usar em sala com 5º ano, dá para a gente associar esse ambiente da praia
a nossa realidade, né? A praia que está tão longe daqui. Mas é importante falar desse lixo descartado, né? Da forma incorreta que ele é descartado, como ele pode interferir nos animais que vivem. E ele pode, né? Uma lata de alumínio pode prejudicar, né? Machucar, né? Vai lá na lata de alumínio, resto de molho de tomate, vai lá um cachorro lamber e fica preso na lata. Isso é algo que realmente pode acontecer. Fazer a coleta seletiva, descartar corretamente o lixo doméstico orgânico. Lixo doméstico é aquele lixo que é produzido nas nossas casas. Coleta seletiva é separar e dar um fim correto a cada tipo de lixo. Plástico, vidro, metal. Fazer a compostagem do alimento orgânico, aquele resto de comida. Aquele resto de comida que não tem óleo, cascas de alimento, de fruta, você consegue fazer a compostagem. E aí, né, muitas escolas têm eletivas, dá para trabalhar com horta, que eles já fazem. Eu sei que muitas escolas têm, né? Ah, mas é quinto ano. Ué, conversa com o professor da eletiva lá, que tá lá no ensino médio. Ah, você tem que aula que você tem? Ah, posso levar meus alunos para ver? Vocês mexendo na terra, vocês lá fazendo, que vocês que fizeram a compostagem, posso mostrar para eles? Conversa, gente. É bom ter esse contato. Faz os combinados, tanto com os grandes quanto com os pequenos, e vai. É o conversar, é o ter os combinados. Mesmo sendo outro segmento, é possível, tá? É uma conversa. E ainda até mostrar, né, para o pessoal lá do fundamental, dos anos finais do médio, como são os pequenos, né? Que a gente não pode falar de qualquer jeito com eles, né? Aqui no caderno, ele sugere que seja feita uma mobilização na comunidade, né? Que as crianças façam campanhas de conscientização. Até antes de fazer essa campanha, passar o filme Lixo Extraordinário, conversar com a professora de arte para fazer uma atividade utilizando esses materiais recicláveis e expô-los, junto com o painel do ciclo da água, a conscientização do uso correto da água, agora do lixo. E, mais uma vez, selecionar, né, algumas questões aí de uma forma que você consiga colocar no formulário para os alunos poderem responder. E já ir treinando aí para a prova paulista, né? Eu sei que já tá dando, né, os 45 minutos, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência. E conforme for, vocês depois retomem esse vídeo, tá? Na atividade 2.3, né, que foi trabalhada a habilidade EF05, CI 15, EF05, CI 16, atividade 2.3, ela fala um pouquinho sobre a alimentação, a escassez e o desperdício de alimentos. E nessa sugestão de trabalho, ele sugere a rotação por estações. Quem está aqui na rede desde o ano passado, possivelmente, né, viu ou ainda, né, teve o acesso com um coordenador sobre a rotação por estações. É uma metodologia ativa na qual a nossa PEC Maria Ângela fez uma orientação mostrando, né, como é que é essa rotação por estações. Então, caso você tenha alguma dúvida, converse, né, com o seu coordenador, ou ainda eu vou explicar rapidamente como ela funciona. Então, temos aqui, né, no caso, o caderno, ele dá a sugestão já de trabalho, nesse trabalho, né, cada estação é uma atividade. Então, na estação 1 é uma atividade, a estação 2 é outra atividade, a 3 é outra atividade, a estação 4 é outra atividade e a 5 outra atividade. E elas não se complementam, elas são inteiras, ela tem começo, meio e fim ali naquela estação. Então, professor, você separará a sala em 5 grupos, cada grupo é legal fazer em grupos produtivos também, né? Assim, para todo mundo ter ali, conseguir mostrar e fazer o seu melhor ali, demonstrar todo o seu potencial ali. Então é interessante que você separe esses grupos antes. E aí esse grupo vai ficar, então são 5 grupos, cada grupo ficaria 15 minutos em cada
estação. E aí desenvolve uma atividade. E elas são independentes, como eu falei, né? Então tem começo, meio e fim ali. Deu 15 minutos. Quem tá na estação 1 vai para 2, quem tá na 2 vai para 3 e tem esse e rodam. Então, quem tá na 1 vai para 2, quem tá na 2 vai para 3, da 3 vai para 4, da 4 vai para 5 e quem tá na 5 vai para 1. Então, todo mundo passa por todas as estações. Terminado, né, essas atividades em cada estação, o professor, né, então assim, terminou, todo mundo, né, fez seu lanche depois, né, tal, passou esse tempinho, aí faz um questionário, faz uma atividade. Pode ser um questionário no Google, né, na Microsoft, como o estilo da prova paulista, como eu comentei com vocês, ou ainda, você pode usar o Kahoot ou o Picklers para fazer essa avaliação. Independente do método, o resultado sai na hora. Que no meu olhar é maravilhoso. Então, você consegue saber onde está, quem errou, quem acertou, a nota já sai ali, você já está olhando para o aluno, e aí você já consegue identificar e, poxa, qual o próximo passo para eu conseguir tirar essa defasagem do aluno. Então, a resposta sai ali na hora. Qualquer um que você faça. O Kahoot é aquele que você faz um questionário e aí o estudante, né, no caso com o tablet ou ainda com o celular, com o computador, você colocaria a questão aqui no Data Show, na TV, aí o aluno vai assinalar se é vermelho, a resposta. A resposta já sai, então você já tem ali no mãos. E o Picklers é aquele em que tem uma plaquinha. Como eu falei, a Maria Ângela trabalhou no passado, né, essa metodologia e muita escola fez essa atividade. Então, eles já têm os QR Codes. Então, você coloca a pergunta no Data Show, o aluno levanta um QR Code ali, que é só dele, você já tem isso tudo cadastrado, então você só passa o celular e aí já sai a resposta. É muito prático. Você feito uma vez esse cadastro do aluno, você tem para tudo sempre. Esse cadastro é seu. Então é fácil. Tá ali, tá na mão. Uma vez, você vai ter trabalho uma vez só. Depois é só usar. Então, num APD você conseguiria fazer. Não é, faz uma vez só. E a resposta e o resultado já tá ali para você para sempre, né? É só preparar a atividade, o resultado já tá ali na mão. Maravilhoso, gente. É bom, confia. E para acabar, que a gente já estourou o tempo, mas só quero passar esse checklist com vocês. Bem, o que nós fizemos? Analisamos os resultados da prova paulista, da diretoria, analisaram os resultados, mas eu só peguei 2 questões por conta do tempo, as questões com menos acerto. Verificamos as habilidades em defasagem, comparamos a habilidade do escritor, encontramos no material a habilidade, a atividade e a questão trabalhada, isso eu mostrei para vocês. Apresentei sugestões de atividades para as habilidades em defasagem, além, né, do que está no caderno no currículo em ação, e fizemos uma análise do conteúdo do segundo bimestre. A gente fez tudo isso. Muito obrigado. Espero que tenha sido produtivo. Estou aqui na diretoria de ensino. Se precisar de mim, é só entrar em contato. O coordenador de vocês tem o número